Olá, gente. Essa aula vai ser sobre geometria molecular. Esse assunto está na página 203 do nosso livro e estou usando aqui o PHET para moléculas reais. Então vamos lá. Então nesse simulador não tem para dois átomos. Então começando, mostramos então para 3 átomos. E com 3 átomos é possível ter dois tipos de geometria, linear e angular. Aqui temos o CO2, carbono é o cinza e os oxigênios em vermelho. E aqui ele mostra que essa conexão entre os átomos é feita linearmente. Então essa geometria aqui é linear. As moléculas estão organizadas, os átomos estão organizados de uma forma linear. E aqui a gente também pode ver o ângulo dessa ligação de 180 graus, que é metade de uma volta. E como não tem a geometria para dois átomos, dois átomos só existe uma única possibilidade, que deles estarem conectados em linha reta, ou seja, uma geometria linear. Então vamos para 4 átomos. Relembrando, 2 átomos linear, 3 átomos pode ser linear ou angular. Nesse caso ainda falta mostrar um exemplo. No caso aqui tem a água. Aqui ele mostra em vermelho o oxigênio e os hidrogênios de cinza, na verdade. E aqui ele mostra 2 lóbulos. Esses lóbulos são os elétrons não ligantes. Esses elétrons não ligantes, elétrons não gostam de elétrons. Os elétrons não ligantes não gostam, dos elétrons que estão fazendo as ligações. Isso faz com que a molécula seja entortada. Ela era para ser linear, como ela tem uns lóbulos, vai empurrar as ligações para baixo, tornando a molécula da água, no caso aqui, angular. Então essa geometria aqui da molécula da água é angular. São 3 átomos que têm uma geometria angular graças aos elétrons não ligantes. A repulsão entre os elétrons ligantes e não ligantes. E aqui a gente consegue ver o ângulo de ligação, o ângulo entre os 2 átomos de hidrogênio e o oxigênio é de aproximadamente 104,5 graus. Então aqui foi para 3 átomos, agora vamos ver uma com 4 átomos. 4 átomos pode ser trigonal plano ou piramidal. Vamos ver. No caso aqui, nosso primeiro exemplo, vamos mostrar trigonal plano. Trigonal plano é o BF3. O que é trigonal plano? É que todos os átomos estão conectados como se estivessem no mesmo plano, ou seja, como se estivessem escritos na mesma folha de papel. Nesse caso, o BF3, o B é esse meio avermelhado, e os F são esses amarelados aqui. Então essa geometria é chamada de trigonal plana, são para 4 átomos. Então o ângulo de ligação, como a gente vê, 120. Então, se a gente somar esses pedaços, dá uma volta, A gente sabe que dando um giro total é 360 graus. Então, o ângulo entre os átomos aqui, entre os átomos de flúor e o átomo de boro, é 120 graus. Então, essa geometria é trigonal plana. Então, a próxima também com 4 átomos é a piramidal, que a gente enxerga, por exemplo, na amônia. Aqui está a amônia. A amônia também, o nitrogênio tem aquele par de elétrons não ligantes que vai empurrar as 3 ligações para baixo. Isso fazendo com que a geometria fique piramidal. Por que o nome piramidal? Porque parece uma pirâmide aqui embaixo, Os hidrogênios embaixo, parece uma pirâmide. E aqui já estava ligado, Está mostrando também os ângulos de ligação de 107,8. Então essa geometria aqui para 4 átomos é piramidal. A outra possibilidade agora é com 5 átomos. E com 5 átomos, a possibilidade que eu tenho aqui é do metano. Olha aí, aqui é o metano. Essa geometria é chamada de tetraédrica. Tetraédrica. Para quem joga RPG, é bem similar um dado que tem do RPG. É um tetraedro também, é bem similar a essa geometria aqui do metano. E o ângulo de ligação do metano é de 109,5. Então, outra possibilidade de geometria é agora com 6 átomos. E aqui no PHET tem a possibilidade do PCl5. PCl5 aqui embaixo. O PCl5 tem um fósforo expandindo o octeto, já que ele tem 2, 4, 6, 8, 10 elétrons, completando a sua valência. E aqui eu tenho, essa geometria é chamada de bipirâmide trigonal. Por que bipirâmide trigonal? Porque é como se eu tivesse uma pirâmide em cima
e uma pirâmide embaixo, e essas duas pirâmides são conectadas por um trigonal, né? Um trigonal plano, como a gente viu anteriormente. Então a gente tem um átomo acima e abaixo dessa região trigonal, formando as duas pirâmides, né? Então por isso que essa geometria é chamada de bipirâmide trigonal. Nesse caso aí eu tenho 6 átomos conectados. E a última possibilidade aqui nesse caso é com 7 átomos. Aqui tem outras moléculas, né? Mas no nosso livro só comenta essas geometrias, então eu vou comentar somente essas geometrias. Depois disso a gente vai passar para a interação intermolecular. Então a outra geometria que existe aqui é a desse composto aqui com 7 átomos. Ele tem um enxofre no centro, né? Ele tem um enxofre no centro rodeado por 6 átomos de flúor. Nesse caso é chamado de octaédrico. Por que octaédrico? Porque tem 8 lados. Se vocês imaginarem, né? É como se eu colocasse um lado aqui, ó, entre esses 3 átomos, entre esses outros 3 mais um lado, lá atrás que tem mais 3 mais um lado, e aqui mais um. Então em cima eu coloco 4 lados, e eu posso fazer a mesma coisa com o lado de baixo. E aqui eles são conectados por um quadrado, né? Um quadrado formado por esses 4 átomos de flúor. E acima tem um átomo de flúor e abaixo tem outro átomo de flúor. Então essa geometria aí para 7 átomos é chamada de octaédrica. Então a partir desse assunto, né, eu vou gerar uma lista de exercícios sobre o tema. Beleza? Então é isso, só era isso mesmo a nossa aula. Até mais. Valeu!